Reverendo Vale George Owen, A Vida Além do Véu, o episódio da fonte, terça, 13 de janeiro de 1920. Conforme atravessamos a rua do cruzamento, estive imaginando quantas novas experiências estariam por acontecer. Eu havia visto muitas fases da vida e as atividades de variadas esferas até a 11ª. Mas estas regiões são tão vastas em extensão e tão variados em caráter, tanto em cenários quanto em seus habitantes, que sempre está próximo a algum interesse novo para ser descoberto. A cada nova fase parece ter um charme de novidade maior que qualquer outra anterior. A vida aqui, meu filho, nunca é monótona para aqueles na luz e no progresso. A rua do cruzamento tinha uma parede no lado esquerdo. Conforme vínhamos vindo, no lado direito, quando já tínhamos andado um pouco, era aberta a jardins. O teto era suportado por pilares delgados de bronze e de trabalhos em treliça. Sobre esta pérgola subiam e desabrochavam lindas plantas trepadeiras, mas nos jardins havia campos de gramados, canteiros de flores, canais e fontes. Na nossa esquerda a parede continuava e era de bronze, como os pilares, mais almofadada e desenhada como uma magnífica decoração. Eu reparei especialmente no grande painel. Tinha 8 pés de altura e 20 de comprimento. Era uma paisagem em metal de uma fonte da esfera 8. A pintura não era estática como são as suas, mas todas estão em movimento. A água caía branca da fonte e dali saíam para 4 caminhos. Estas 4 correntezas eram azuis, amarelas, vermelhas e verdes, e as terras para as quais cada uma fluía tomava a característica própria daquela correnteza fertilizante. O rio verde banhava um país onde as terras principais eram dadas a pastagens. Aqui havia cabanas, pastores e fazendeiros com suas ovelhas e gados, cavalos e gado. E tudo fazia com que fosse uma região ideal para a agricultura. Tudo isso, lembra-se, tinha um semblante de vida e de movimento. Os pomares de maçã balançavam com a brisa e quando olhei para as florestas, pude escutar o som dos pássaros. Até as nuvens planas moviam-se no céu e davam sombra nos prados abaixo. A correnteza azul caía de um alto platô em direção ao oceano, e aqui haviam barcos de todos os países e de muitos períodos, caiaques, canoas, galeões, fragatas e navios. Todos eles estavam em movimento, como também o mar sobre a qual navegavam. A correnteza vermelha foi para uma região de trabalho, onde homens forjavam suas máquinas de locomoção e comércio, também outros instrumentos de metal pelos quais a humanidade estendeu o uso de suas 2 mãos através de metálicos substitutos artificiais de trabalho. Mesmo essa correnteza era linda, já que a nota dominante era a luz e o fogo, e o artista tratou a matéria somente pelo ponto de vista do progresso. Nenhum instrumento de guerra ou destruição estava sendo aqui fabricado. Nenhum monte triste de cinzas, mas nem desperdícios desengonçados de entulho na terra. Isto é consequência da cobiça pelo ganho. Na pintura, a ideia não interessava por si, mas o tema inerente era o desejo de servir a raça. E porque era assim, o artista foi capaz de fazer esta paisagem muito bonita também. A correnteza amarela ia para o espaço. Agora você vai imaginar como foi feito, e temo que não poderei dar a não ser uma pobre ideia dela. Repito, tudo não era estático, mas em movimento nestas pinturas. Agora, com certeza, à medida que seguia, tornava-se transmutada, primeiramente em vapor, depois em névoa e depois em luz. Mas era a luz em sua essência. Seu princípio incluía em si o que chamam noite e também o dia. Como vocês sabem, a escuridão de sua noite terrena é esmaecida pelos raios de sol, só que não são luminosos para vocês quando olham para eles por detrás deles. Enquanto formam uma corrente espaço afora, vocês estarão olhando na mesma direção na qual eles viajam. Somente quando opuserem sua linha de visão na direção de sua paisagem, quando ficarem neste lado da terra que faz face em direção ao sol, realmente dirão que estes raios são doadores de luz. Naquele quadro, os raios de luz são retratados em todos os seus aspectos. O resultado foi que vimos aqui o universo como de fato o vemos do lado espiritual da vida. Não há escuridão, mas somente luz em seus diferentes aspectos e fases. E através destas grandes profundezas de luz e radiação eu podia ver os sóis e seus mundos
em seus cursos celestes, movendo-se da majestade de sua graça firme. Era muito informativo, como também eram todos os temas naquela pintura, e eu fiquei ali por algum tempo para poder assimilar seu significado. Descrevi a sua experiência em alguns detalhes com um objetivo, meu filho. É para que pudesse lhe contar sobre o uso para qual tais pinturas são feitas, são usadas como modelos para que os alunos os estudem. Eles mostram o trabalho mais íntimo na Terra daquelas correntezas de influências geradas aqui por nossos químicos, biólogos e outros grupos de trabalhadores. Se os homens estivessem sintonizados adequadamente a nós, então as várias atividades da Terra trabalhariam como aqui retratadas. Como sempre, os céus declaram a glória de Deus, a qual era o motivo do rio amarelo ou dourado no painel. A humanidade está andando neste caminho, mas ainda está longe do ideal. Mais tempo chegará em que esta pintura ordenada, em que esta pintura arderá e cintilará em toda a sua alegria, a luz celeste sensível à alegria da terra, por perfeito serviço do homem no reino de seu Deus. Quarta, 14 de janeiro de 1920. Quando acabei de ver este quadro, percebi que estava sozinho na pérgola. Então fui adiante, até chegar num arco à minha direita e um lance de escadas além, que levava para o jardim abaixo. Podia ouvir as risadas e as vozes de meu grupo. Então desci e andei ao longo das alamedas em sua direção. Em ambos os lados havia cerca viva, muitas floridas e árvores em flores. Árvores em flor. Cheguei finalmente por um caminho em curva que, do meu lado direito, dava para um jardim de recreio. Então, era uma área grande de 45 jardas de diagonal. Um círculo irregular bem cercado de verde como nos passeios. No meio havia uma fonte com sua bacia abaixo, cuja beirada ficava na grama que atapetava este anexo. Perto desta fonte estavam os meus companheiros em grupo e algumas mulheres, em um número de aproximadamente o dobro do nosso. O Feli estava conversando com outra mulher perto das bordas do círculo. Ela também uma líder, como rapidamente pude perceber pelas roupas e pelo aspecto geral. Agora voltei-me em direção às águas caindo, buscando a causa de tanta alegria. Era algo que me deixou perplexo. Eu escutei as gargalhadas e, como havia percebido quando estava chegando pelo jardim, como agora também, entre aquelas vozes de homens e mulheres também estavam misturadas vozes de criança. Disto não havia dúvida. Mas onde as crianças estariam, isso me confundia muito, pois não havia crianças à vista em todo o jardim de recreio. Suas vozes vinham de onde a fonte funcionava e fui até lá. Quando cheguei perto dos grupos, os membros viraram-se e olharam para mim. E seu divertimento aumentou quando viram minha expressão de perplexidade. Arnel, meu irmão, disse um de meus amigos, aqui está o que se fazer. Estas jovens senhoritas são culpadas de um sério lapso em suas tarefas. Talvez possa vir ajudá-las a se emendarem. Joseph, respondi a ele. Ele era um dos mais jovens irmãos. Você me dá, partindo de seu bom coração, uma tarefa tão agradável que você mesmo, garanto-lhe, avidamente tentaria. Isso não lhe daria méritos por uma recusa. Além do mais, Joseph, meu filho, estas jovens senhoritas parecem me encarar seus problemas muito bravamente. Qual é o crime de vocês, minhas jovens pecadoras, que nem Joseph pode remediar, e do qual também vocês mostrariam sinais tão incomuns de penitência? Perguntou. Então uma delas veio em minha direção e, colocando sua mão em meu braço, virou o seu lindo rosto de ironia e disse, encenando choro, por favor, senhor, incorremos em uma grave falta, perdemos as crianças. Que crianças são estas? Eu disse, zombando com severidade. As que tínhamos ao nosso encargo, senhor, disse ela. Estavam brincando por aqui, depois das aulas. São boas crianças e não desobedecem. Então, quando passeávamos em volta do estado, descobrimos que elas não nos seguiram. Corremos para cá e não as achamos. Mas, quando eu vinha para cá, escutei suas vozes muito claramente. Eu disse, isto é verdade, senhor, respondeu ela. Também nos escutamos. Mas onde estão as crianças? Perguntou. Desde que havíamos começado nossa conversa, nenhuma risada de criança interromperam-nos. Mas eu sabia que elas estavam perto e estavam escutando tudo o que dizíamos. Indubitavelmente, depressa percebi que de vez em quando um sussurro abafado vinha em direção da fonte,
E agora novamente uma risada de criança baixa e irresistível, rapidamente sufocada. Então eu disse: com sua licença, boa senhorita, este problema me agrada e sinto-me desejoso de tentar uma solução. Por isso dei-me tempo para pensar um pouco sobre isto e farei o que posso, já que seria uma vergonha para minha idade madura se não fosse capaz de desvendar este mistério, como penso que fizeram. Então, quando ela voltou para suas companheiras, eu me aproximei da base da bacia para tentar minha sorte nesse jogo. A fonte, você deve saber, foi projetada e mantida pela instituição da qual este anexo fazia parte. Um dos departamentos ocupava-se em ensinar crianças de alguma forma mais adiantadas. Era o que chamariam um colégio misto. O desenho da fonte então expressava uma fase de seus estudos. Era feita para representar uma colina em miniatura, encaixada em um gramado de uma pequena floresta, onde se escondiam grupos de animais e pássaros. Conforme inclinei-me para ficar mais próximo, pude examinar de perto mais este santuário. Era bem concebido, mas a execução carecia de acabamento. Verdadeiramente, eu poderia nomear a maioria dos animais que o escultor esforçou-se por expressar, mas foram rudemente feitos. E alguns eram quase que grotescos, e a aparência ao original era sofrível. Mas fiquei cauteloso em tirar minha conclusão. Eu sabia que um trabalho tão mal feito na esfera 7 era no mínimo incomum. Devia haver uma razão para isto. Juntamente quando eu estava pensando bem profundamente, veio da boca de um jacaré, bem em minha frente, do outro lado da água, um alto e terrível urro, mas a voz não era de nenhum lagarto jamais criado, era uma imitação passável do urro de um tigre. Aí há 5 neste um aqui. Há 5 neste um aqui, dizem-me eles, e pelo estrondo que sai quase posso acreditar nisso, disse Joseph em meu cotovelo. Antes que ele me dissesse, eu já havia desfeito meu enigma. As crianças estavam dentro daquele monstros de pedra. Virei para o interlocutor com um sorriso. Joseph, meu jovem amigo, disse eu, você disfarça mal aos que lhe disseram isto. Percebo, são as que tão tristemente lamentam a perda dos seus jovens encarregados. Então há 5 jovens tigres dentro deste pobre jacaré. Pergunto. Bem, e quantos há? Pense naquele avestruz, perguntou. Irei agora mesmo perguntar para o senhor. Ele respondeu com a mansidão perfeita demais para ser real, e voltando-se andou sisudo para um dos grupos de moças um pouco apartadas. Bem, tudo foi satisfatório, mas não resolveu meu enigma. Também aqui faço minha confissão que fiquei estancado naquele ponto, porque eu não tinha dados para trabalhar neste assunto. Isso foi superado quando o grupo voltou a mim com Joseph, e ficando com pena de meu espanto, explicaram o caso desde o começo. Parecia que estas crianças, um grupo de uns 150, tinham como séria a contagem na Terra. Tinham como seria a contagem na Terra, idade entre 10 e 16. Meninos e meninas, nesta idade as crianças vieram para cá na época de bebês, ou se vieram mais tarde, são de excepcional habilidade, são evoluídas o suficiente para começar o curso mais intricado de estudos da criação. Em outras palavras, tendo sido ensinados a eles, nas escolas inferiores, os princípios criadores da grama, árvores e finalmente flores e frutas, eles começaram a aplicar seus conhecimentos no mundo animal. Este grupo de estudantes tinha trabalhado nos mamíferos e tinha tido uma lição prática dos métodos criadores antes de serem mandados para sua demonstração no jardim de recreio. Aqui eles tinham arquitetado um projeto audacioso e puseram-no em execução imediatamente. Era nada menos que a desmaterialização de toda a fonte, a recriação dela como eles mesmos dentro dos animais. Na primeira parte saíram-se maravilhosamente bem, porque todos eram bem habilidosos e práticos. Mas quando a tarefa de reconstrução começou, viram que tinham se esquecido de uma dificuldade. Teriam que recriar estes animais, eles mesmos estando em seus interiores. Isto foi o que os incomodou. Eles perseveraram, contudo, e focaram seus esforços, evidentemente, muito orgulhosos de seu empreendimento, porque os barulhos destes pobres animais que emitiam de suas bocas, seja lá o que dissesse a respeito de sua verossimilhança, não falhava em vigor nem um tom de completa satisfação por tudo estar bem.
e também de orgulho pelo empreendimento. Você vê, meu filho, estando dentro dos animais, eles não tiveram a noção de que cada animal não era uma peça perfeita de trabalho, como desejaram que fosse. Este fato, entretanto, somou muito em divertimento a nós, seus adultos, e também foi dotado e usado mais tarde em seus próprios estudos para somar em conhecimentos e habilidades. 15 de janeiro de 1920. Outro contratempo nos esperava para aumentar de tamanho o nosso divertimento. Todas as crianças se fartaram de se divertir e percorreram toda a gama vocal dos mamíferos, e outros do reino animal pararam para descansar de um barulho como que eles fizeram. Pense que aquele ponto de recreio não tinha tido notícia antes, tendo realmente nos entretido com seus duetos e quartetos. Ou um ocasional solo, de acordo com a sua própria ideia peculiar de que a voz de algum animal em particular teria. Eles nos deram um longo e alto acorde em conceito para reunir todos os procedimentos. Isto terminado, para o pesar deles, mas não nosso, iniciaram ali o próximo ato, era de desmaterializar o conjunto de bichos para saírem dali, por assim dizer, e então recolocar o grupo na ilha pela rematerialização. A primeira parte foi facilmente realizada. Os animais começaram a derreter e sumir na invisibilidade. O primeiro a ir-se foi o jacaré. Havia 5 dentro dele, concentrados em sua destruição, e tinham que ser os mais velhos e, portanto, os mais adiantados nesta ciência. Por isto ele dissolveu rapidamente, em obediência às suas vontades. Todos nós estávamos em torno da fonte, próximo à base, esperando pela saída destes jovens cientistas. Bem como eu disse, o jacaré foi o primeiro a ir, mas quando os jovens levantaram-se livres, eram 2 meninos e 3 meninos, olhando pasmados e boquiabertos de espanto por alguns momentos. Então, percebendo a razão de seu apuro, caímos na risada. Eles estavam nus, sem nenhum trapinho, nem um pedacinho de pano sobre suas formas ossudas. A princípio, eles nos sondaram com alguma hesitação, imaginando que estaria errado. Mas quando olharam uns para os outros, entenderam a fonte de nossa surpresa. Apesar disso, embora perplexos pela aparência, participaram de nossa risada ao saberem o que é que acontecera logo poderia ser remediado. Por isso, ajuntaram-se a nós com suas gargalhadas, e assim, tendo substituído os mais velhos no lugar de vítimas, ficamos todos muito alegres. Aqui devia ensinar-lhes muitas lições, meu filho, tomando todo o acontecimento como se fosse uma parábola. Não o farei, entretanto apenas passarei 2 que o ajudarão em seu conhecimento da vida e da ciência por aqui nos céus, aonde chegará um dia. Deixe-me reproduzir a cena para você. Havia uma fonte no meio do parque. Em torno da beira da água estava agrupado um bom número de jovens e moças, com alguns mais velhos entre eles. Sobre a ilha ficaram 5 jovens de idade entre 16 ou 17 anos, e eles estavam nus. Provavelmente a primeira palavra que veio à cabeça do leitor comum da vida terrestre seria vergonha. Quero falar isso bem claro e enfaticamente. Não ficou enrubescido, nem pensou em vergonha nenhum de todo o grupo dos 2 lados da água. Não há pecado aqui na esfera 7. Onde não há o pecado, a vergonha não tem base e não é encontrada. Não temos pessoas púdicas na esfera 7. Não, quando estes 5 viram o que havia acontecido em seu experimento, atrevido numa ciência há pouco aprendida, eles primeiramente ficaram atônitos e um pouco chocados, depois divertiram-se muito, e então, vendo que foram os primeiros a se livrarem de suas prisões, sorriram e fizeram sinais uns aos outros para ficarem em silêncio. Assim observaram os outros saindo para a luz do dia, enquanto os animais viravam nada, um por um. Enquanto cada grupo chegava, cada criança do mesmo estado de nudez.
Eles esperavam ansiosos pelo olhar de assombro que denunciaria as mentes de seus companheiros neste infortúnio. Quando eles dessem nossa reprimenda aos seus amigos, eles não ficaram desapontados, enquanto grupo após grupo vinha voltando. Eles esperaram cada um e primeiro deram uma pausa, mas depois irromperam em gargalhadas, uma mais alta que a outra, conforme a fila dos mais adiantados era aumentada e pelos retardatários a cada instante. Finalmente eles estavam todos livres, uns 50 ou mais deles. Essas crianças mais velhas levaram os menores pelas mãos a vadearem pela água e vieram até o nosso lado. E agora ficaram um pouco à vontade por causa da perda de sua roupagem. Você pode imaginar o porquê, já que eu eliminei da contagem uma das razões que seria obtida na terra. Explico-me. Você sabe que o vestuário aqui não é o que é para vocês, é parte de nossa personalidade. E num sentido muito real, nosso caráter expressivo e visível. Mas é mais que isso. Naquele jardim como lazer, com sua única ocupação, estas crianças seriam desvestidas quase completamente, ou nuas como estavam. Mas quando um trabalho mais sério estivesse sendo realizado, ou se suas obrigações levassem todos para fora, então descobririam esta falta de cobertura como sendo um obstáculo bem real. Não posso explicar aqui adequadamente isto a você. É uma das coisas que diferenciam em condição entre nós e vocês, que fica inexplicável. Pense nisso, entretanto, depois desta colocação. Cada um de vocês, no corpo de carne, tem uma aura. Se ela fosse tirada, logo sentiria sua falta. Ficariam confusos em sua consciência e sua atividade mental seria mais retardada. Também sentiriam uma diferença esquisita em relação às outras pessoas, como se elas e vocês não estivessem juntas na mesma esfera de atividade. Ou, para falar em materiais mais densos, imagine sua epiderme sendo removida de seu corpo. A perda de uma cobertura externa não seria agradável de se contemplar, mas se seu ambiente fosse suficientemente quente e compatível em outras formas, nenhum dano mais grave atingiria-o, pois a derme serviria. Mas se você tivesse que realizar alguma tarefa mais rude num clima diferente, isto seria seriamente inconveniente. Em algumas formas, entretanto, a condição de desvestidos dessas crianças da mesma forma afetá-los-ia. Por esta razão, nosso primeiro cuidado foi arrumá-las diante de nós e, somando nossas vontades à deles, tornamos a revesti-los como estavam antes de se aventurarem nesta grandiosa empreitada. Outro fato que vou lhe explicar é como esta involuntária perda de roupa aconteceu. Posso fazer isto com muita rapidez. A tarefa que se propuseram estava na vergência da circunferência de seus poderes. Ela requis esforços tão extenuantes e sustentados que eles extrapolaram os seus recursos normais e sua intensa preocupação de continuarem seus esforços pressionaram suas vestes espirituais também. Pois, como já disse, estas roupas são uma extensão de nossos corpos inerentes à sua composição. A próxima coisa a ser levada em conta era a rematerialização, ou como você diria, a reereção do grupo na ilha. Não vou detalhar isto a você, foi feito com a nossa ajuda dos mais velhos, mas não foi feito na perfeição anterior, em linhas e curvas. Então chamamos o escultor original e ele suprimiu nossas faltas. Criação e crescimento, terça, 20 de janeiro de 1920. Há um caramachão naquele jardim de recreio, muito repousante e aconchegante. Nele, o fere. Então chamou suas moças e elas sentaram nos lugares gramados que havia em 3 lados do quadrado. O quarto era aberto para o jardim. Ela mesma sentou-se próximo ao lado aberto e do lado direito, se viste de dentro. As crianças deitaram sobre a grama da entrada, na extremidade do limite. Ela dirigiu-se desta maneira a eles. Vocês se comportaram regiamente, meus pequenos. Invadiram o reino de outra pessoa, desmancharam e demoliram o seu trabalho manual e reconstruíram-no a seu bel prazer. Tão gentilmente o perigo trabalhou em seu encalço.
que segurou acorrentados os seus desejos e, apesar de que a experiência trouxe-lhe conhecimento, os desastres não puderam se aproximar de vocês esta noite. Agora vou dar-lhes mais outras interpretações, e quando o problema estiver resolvido diante de vocês, escutarei de sua sabedoria. Então, há muito tempo atrás, um grupo de senhoritas veio até aqui de uma região distante desta mesma esfera. Tinham sido mandadas para que pudesse procurar por um local onde estabelecer uma nova colônia de estudantes, exatamente como vocês. Disse uma delas, quando chegaram: penso, minhas irmãs, que a beira da praia seja o lugar mais adequado, porque o que estes jovens têm que aprender é sobre o começo da ciência da criação. Em primeiro lugar, foi dali para fora das águas que saíram os primeiros seres viventes que evoluindo povoaram a terra com a humanidade. Então foram para a praia, mas, embora tivesse feito buscas cuidadosas, nenhum bom lugar pode ser descoberto, porque não poderia construir sua escola sobre o fundo do mar, já que os jovens que tutelavam não eram animais das profundezas onde aquele início poderia ser estudado com facilidade e perfeição. Entretanto, disse outra, aconselho que busquemos as florestas onde há águas de riachos e tanques nos quais a vida aquática pode ser encontrada e estudada, pois lá também as árvores mostram a vida de sua espécie, pássaros e animais silvestres acrescentarão algo aos seus estudos das águas. Então elas foram para a floresta e viram que, para construir sua escola e casas, teriam que derrubar as árvores e desviar o curso das águas para perto das clareiras. A colônia devia ser grande e destruiria tanto o crescimento da floresta que toda a vida florestal seria perturbada e as características principais seriam modificadas. Então elas sentaram-se ali entre as árvores para falar de tudo aquilo, e enquanto estavam sentados ali, veio um passarinho que parando num galho de árvore e começou a cantar. E enquanto ele cantava, a forma daquilo que cantava formou contornos em suas mentes. Na hora em que elas ficaram em silêncio para escutá-lo cantar, seria alguma coisa com estas palavras em vocabulário humano: a canção do passarinho. Não é para a sabedoria da terra que cantamos, pois de sabedoria tem o suficiente. Ou, na falta dela, deixam de saber que a sabedoria não é nada, a menos que seja mesclada com um agradável silêncio de essência. Não é para os grandes em poder mundano que a nossa música foi muito oferta, apesar de serem parentes de tudo isso. Diferentes valores para tudo designam. Não podemos cantar sobre riquezas ou armas, que são para eles seu único encantamento. Mas quando abaixo de nossos ninhos de folhas o trabalhador cansado se deita, nós aliviamos seu coração, campestre ou urbano, e preenchemos sua alma com suave repouso. Preenchemos sua alma com graciosa leveza. Sussurramos a ele: abençoado, paz. Assim ele, que busca a dominação pela força das armas ou do poder mundano, achará seu lugar solitário e duro, pois ninguém com ele alegremente ficará. Assim, agarrando-se a tudo perderá, porque é grandioso demais. Tome-me como exemplo todos vocês. Posso vibrar apenas de uma forma, um tema e único, dia após dia, mas o que posso fazer faço, e tendo feito, quem poderá dizer que não cumpri com minha obrigação? Pergunta. E agora, boa gente, todos vocês, façam apenas aquilo que podem fazer bem, evitem o quase impossível, e assim dando-lhes a Deus, vou a outros enganados cumprimentar, e assim piá. Observação: a canção do passarinho foi transmitida para o Sr. Valen na pessoa de prosa, e foi dividida em estrofes e versos pelo editor inglês. Quarta, 21 de janeiro de 1920. Bem, minhas crianças, aquelas senhoritas entenderam a lição daquela canção no fundo de seus corações e moldaram seu método por ela, que foi, pensem, o curso das atitudes dela. Pergunta: como esta colônia foi construída? Pergunta: não vou trabalhar para lhe dar as respostas dela, meu filho, darei apenas a solução que foi levada adiante na fundação, apesar de que você provavelmente já tenha chegado a ela.
do médio. Eu diria que elas primeiramente estabeleceram uma espécie simples de escola e conforme necessário foram aumentando. Resposta. Bem, sim, meu filho, isto sem dúvida foi assim, como você diz, simples o suficiente, mas realmente se soubesse de todos os múltiplos departamentos de instrução daqui, você se maravilharia de como o simples pode se transformar em tal complexidade. Pergunta. Seria algo nas linhas da evolução, como nós na Terra as entendemos, quer dizer, desde a célula única até, digamos, o corpo do ser humano? Resposta. Quase. E não é uma má ilustração, se a entendermos como sendo meramente geral e não verdadeiramente detalhada. Você vê, meu filho, sua teoria da evolução é verdadeira em linhas principais, mas superficialmente o tema mal se desenvolve. Não falaremos até o fim deste tema para que não saiamos de nossa tese principal. Vou apenas relembrar que o corpo humano, se fosse composto de células iguais umas às outras, se ele crescer somente da forma unicelular inicial, cresceria pela aglomeração consequente da expansão e da subdivisão. Mas se cada célula primária fosse como cada uma das outras, de onde viria a variedade de estrutura nos organismos complexos e diversificados? De, digamos, uma amoreira, um sapo ou um cavalo? Pergunta. Não, há um outro fator externo a ser levado em conta. Esse fator externo não em matéria de lugar, mas de condição. É a personalidade inerente de seus senhores criadores. Esse princípio de personalidade é continuamente diversificado entre os senhores criadores menores e assim por diante, descendo através da hierarquia de ordens angélicas, cada ordem manifestando uma quantidade menor em cada individualidade, até que finalmente atinjamos a partícula unicelular de vida. Aqui a personalidade parece ter se tornado extinta, mas não é assim quando comparado com a mais alta manifestação de Deus, a do maior dos senhores criadores. A personalidade dinâmica, a mais externa, e a entidade, a célula, é mais de natureza passiva que portadora de iniciativa. Em outras palavras, o círculo aqui é visto na metade do caminho em direção à sua plenitude. O processo, tendo passado através de todos os degraus, foi ultimado na direção externa, na simples célula. Agora, a célula deve ser tratada do outro lado do arco do círculo e lançada de volta ao longo da segunda metade da circunferência. Não sozinho por um curso inverso quanto à sua direção, mas também por um processo inverso. Pergunta. Eu não entendo isso, Arnel. Captei de forma certa? Resposta. Tão certa quanto a linguagem da Terra pode conter tudo isso, meu filho, penso eu. Escute intensamente enquanto eu continuo. Sim, eu estou escutando. Resposta. Havia 2 garotos que se sentaram para descansar nas terras montanhosas da Suíça. Falava da criação e do processo pela qual ela continuava, evolução, entre aspas. Era claro a palavra que eles usavam, mas eram garotos maiores, em unidade, raciocinar em tais temas. Tais mentalidades maduras são frequentemente originais, e estas eram assim. Eles cogitavam se o processo da criação e evolução poderia ser considerado em paralelo no concreto. Se por algum curso de ação deles e o principal princípio pudesse ser exemplificado, postulavam que, como Deus é único, tudo emanava dele. Postulavam que, como Deus é único, tudo emanando dele, deve no fim retornar a ele novamente. Por isso fizeram este teste no dia a dia. No primeiro sairia da base da montanha, escalaram seu cume e desceram até a base do outro lado. É óbvio, disseram eles, que não há um curso verdadeiro para direcionar o progresso nas eras. Estamos num nível tão baixo quanto quando começamos e com uma montanha entre nós e nosso objetivo. No dia seguinte eles foram ao cume. Desceram a montanha e subiram a montanha que estava em frente a eles no vale. Eles disseram que estariam dispostos para estudar o tema aqui, pois estavam em alta altitude, de fato um pouco mais altos que quando começaram. Já que o cume estava mais alto que os dois, também tinham uma visão clara de todo o caminho de cume a cume. Mas não retornaram ao ponto de partida. Havia um oceano de atmosfera no meio. Quando escalaram, na manhã seguinte, a filha do estalajadeiro estava fazendo
bolha de sabão. Eles observaram o crescimento de uma grande e linda bolha. Conforme ela crescia, as veias coloridas eram vistas no movimento circular no globo. Disse um ao outro: aqui está a nossa solução do problema. O outro disse: menininho, o que há dentro desta bolha? Perguntou. E a criança respondeu: quando faço minhas bolhas, Senhor, sempre penso que uma é o céu. Mas se a bolha é o céu, pensa então onde está Deus? Pergunta. Dentro, disse a garotinha. Mas esta bolha, pense, grande o suficiente para conter Deus? Pergunta. Não, disse a garota. Você vê, é o porquê de estar sempre cada vez maior, maior, maior. Olhe. Ela fez um esforço poderoso e a bola expandiu mais e mais e mais e estourou. Agora, disse o menino, sua linda bolha com todos os seus continentes e oceanos e árvores, nela tornou-se nada. Quando você a inflou mais, você viu, ela estourou. Sim, mas Deus não, respondeu a pequenina. Quinta, 22 de janeiro de 1920. Pergunta. E qual é o significado de sua parábola, Arnel? Como ela se encaixa na fundação daquele colégio? Resposta. Não, meu filho, prefiro que você dê a interpretação. É o porquê e o porquê de eu lhes dar estas parábolas? Pergunta. Bem, parece que vagueamos um pouco, não é? Foi aquela via a evolução que fez tudo, não acho? Resposta. Quando as mensagens são mandadas destas esferas até a sua, estamos sempre sob esta limitação, isto é, que não podemos pensar por vocês. Fazemos os tijolos, vocês constroem o prédio. Por este método, vocês obtêm mais benefícios, não o bastante desde que o que eu tenho escrito a você esteja obscuro em seu significado. Então pode estar também a outros. Então vou lhe dar-lhe a pedra angular e deixo-lo erguer o arco no qual deverá ser colocada. Quando eu falei da escola secundária, eu tinha em mente basicamente a instituição em si, não os prédios dos quais deveria ser instalada. O erro daquelas garotas foi o erro que está em sua mente. Elas estavam planejando uma enorme planta de construção e escolhendo o mais apropriado local onde erigir os prédios do colégio. Este erro delas foi realmente o tema da canção pela qual o passarinho as reprovou. Elas estavam confundindo exteriores com essenciais. A matéria aqui é muito mais plástica, a ação da vontade. Elas deveriam ter isto em mente e não tinham. O método delas deveria ter sido muito mais simples. Indubitavelmente, ao final chegaram a isso. Depois de muito raciocinar, quando descobriram, puseram em execução rapidamente. Este método era congregar a escola toda, colocá-la na região escolhida e começar a construir. E começar a instruir. Os edifícios são meros acessórios. Seriam levantados conforme surgisse a necessidade deles, independente da evolução de conhecimento dos alunos. Tão fortes são a vida e o poder da mente aqui, que não é bom ou útil que se construa o prédio primeiro, para depois moldar e formar os escolares naquelas proporções de planejamento. Não, pois como eu e outros explicamos a você, árvores e construções e todas as coisas aqui que correspondem aos que vocês chamam de material na Terra, são responsáveis e muito sensíveis, são responsivas e muito sensíveis à personalidade daquelas pessoas que se aproximam delas. Também esta resposta sensível é mútua entre as coisas e as pessoas. Estes senhores criativos que planejaram e desenvolveram o caracol não adequaram o animal à sua casca, mas em outro sentido. Nós, caracóis ou humanos, é a mesma vida divina que é operativa, somente qualificada diferentemente em grau de poder e método de expressão. Por esta lembrança, meu filho, retomo em sua mente a bolha e por que ela estourou, e o que não estourou quando a bolha cumpriu seu desastre. Isto seria ser suficiente para a pedra angular, penso eu. Agora construa seu arco e deixe a pedra angular bem no meio, em cima, bem no meio. Meu filho, o seu arco nem será verdadeiro, nem estável, bem. Eu agora estou pensando em ir a campo com você e restabelecer nossa função. Pergunta. Você quer dizer a missão que esteve por iniciar? Resposta. Mas é claro, esse é o
Este é o nosso objetivo, não é? Resposta. Pergunta. Suponho que sim, mas parece que estamos em um lugar agradável naquele jardim de recreio. Estou gostando de lá. Aquilo me lembra bastante Alice no País das Maravilhas. Não tem nada a me dizer a mais de lá, Arnel. Pausa de quase 1 minuto. Pergunta. Devo apagar isto? Quero dizer, Alice no País das Maravilhas? É isto que o preocupa, Arnel? Desculpe-me se for assim. Resposta. Não, meu filho. Conheço o livro e parei para relembrar a história. Já sei dela. É um livro muito bom porque força a imaginação e treina. Você se surpreenderia se eu lhe dissesse que, com poucos detalhes de diferença, nós a tivemos ensinada algum tempo atrás. Não, eu não assisti, mas alguém que viu contou-me dela. Foi um experimento relativo à mesma série de leis que lhe mencionei em relação ao prédio da escola elementar. Aquelas que agem entre a pessoa e seu ambiente. Resumidamente, o caso foi este. Foram feitos muitos experimentos nos diferentes elementos que fazem parte do ambiente, vegetação, vida animal e então a atmosfera. O grupo que estava na experiência então buscava um ambiente mais próximo e alguém sugeriu seus próprios corpos, onde o individual, o espírito funcionava. Isto era ousado, mas amamos empreendimentos ousados por aqui. Bem, a execução tinha um plano bem cuidadoso. Os atores foram selecionados e conduziram, depois de algumas falhas, a elaboração de quase todo o âmbito de maravilhas daquela narrativa. Foi meramente uma maneira pitoresca de dar uma lição objetiva para uma grande escola infantil de poder de mente sobre o que é exterior. Muitas das crianças sabiam da história e ficaram extasiadas quando tudo foi visto, não no livro, mas na vida real, com as personalidades atuando diante de seus olhos. Quando tudo terminou, os atores revisualizaram a si próprios em suas próprias personalidades e gradualmente as reassumiram. Pergunta. Fizeram a representação do pescoço comprido e Alice ficando enorme e encolhendo até ficar pequenininha? Resposta. Sim, estas partes foram muito fáceis. Foram os animais que trouxeram maior dificuldade. Paremos por agora e pense que alguns de seus leitores murmurarão. Basta. Ah, bem, meu filho, algum dia. Como são treinadas as crianças. Terça, 27 de janeiro de 1920. Você já me disse que quer continuar brincando naquela região agradável da qual lhe falei por último. Seguirei seu rumo, desta vez para obsequiá-lo, pois tantas vezes segui o meu. Também o faço porque, quando me coloco em suas condições, acho que há muitos a quem os elementos mais simples de nossa vida celestial são estranhos. E para isso, uma narrativa mais leve como esta, que acaba de terminar, é confortante e útil para a instrução. Naquele mesmo conjunto de edificações do quais o hall dos pilares é o principal, há outros de menor magnificência, onde os estudantes recebem instruções. Em um destes, dedicado principalmente aos mais jovens de nossos alunos, aqueles do episódio da fonte, foram agrupados logo depois de sua magnífica experiência nos reinos de ciência criadora. O salão de conferência era retangular e o pretor tomou seu lugar no meio entre os dois arcos centrais da arca, que dá para os jardins abaixo. Era como uma seção de uma pérgola seria, se tivesse parede no final, pois a arcada era a abertura para os jardins, com um terraço acompanhado pela direita e pela esquerda, além dos arcos, descendo em degraus toda a extensão do terraço para os jardins abaixo. Aqui então sentou-se a professora e os escolares sentaram-se em grupos sobre as divãs colocadas aqui e ali diante dela. Mas ainda na parede oposta a ela e nas duas paredes menores como acabamento havia quadros com os que eu descrevi a você na pérgola. Outros estudantes mais velhos e professores sentaram-se ou ficaram aqui e ali espalhados pela sala e davam sua ajuda fácil e silenciosamente quando viam uma oportunidade de serviço secundária ao da pretora. Disse ela em prelúdio. Meus queridos jovens exploradores, vocês retornaram do reino do mistério, no qual foram audazes o suficiente para entrarem sem guia para lhe mostrar os passos seguros.
E estou novamente aqui para dar-lhe sua lição ordenadamente, para que futuramente estejam armados de antemão para quaisquer projetos que empreendam com estas leis inflexíveis que governam o reino de Deus. Então ela explanou a eles, em detalhes, aqueles pontos que já lhe coloquei resumidamente. Não vou enumerá-los detalhadamente, para que não me torne prolixo demais, mas concluirei contando-lhe da parte experimental que serviu para ajudar a digerir os diversos pratos de carne que compunham a refeição. Havia um grande pássaro sentado sobre um dos arcos, assim como também outros pássaros estavam aqui. De tempo em tempo vinham dos jardins e voavam aqui e ali, sobre o salão de conferências. Alguns pousavam sobre o pavimento entre as crianças ou sentavam sobre seus bancos, ou sobre seus ombros, ou ainda em seus colos. Este era maior de todos os outros. A professora, apontando para ele, disse: agora que vocês podem pôr à prova o que lhes explanei e assim colocar os princípios em prática, vou lhe passar um problema. Este grande pássaro avalia que sua dignidade seja maior que a de seus primos menores, penso eu. Pois ali ele se sentou durante toda a explanação, em sua solene e encantadora pose lá no alto, enquanto estes pequeninos fizeram companhia a vocês e uns aos outros. Agora eu os deixo, em breve retornarei, quando então espero vê-lo. Se não com um orgulho menos exaltado, pelo menos mais fraterno em seu comportamento. Vocês devem trazê-lo para baixo, minhas crianças, aqui, entre seus companheiros que cantaram canções alegres e fofocaram entre vocês, como se vocês pudessem ser avós ou mesmo primos. Mas reparem, crianças, pois este jogo tem suas regras, vocês devem fazer isto, mas sem gritos ou chamados a ele, nem palavra, nem qualquer incentivo com gestos, mas apenas com suas vontades em concentração criadora. E assim como uma feliz risada de felicidade por um nó tão cego tê-los amarrado, para que se desamarrasse, ela beijou um ao outro que encontrou em seu caminho e passou através da arca para os jardins adiante. A maioria dos alunos mais velhos saiu com ela. Eu fiquei para trás para ver o divertimento resultante. E assim fizeram quase a metade deles. Há mais de um método de se proceder pelos quais aquilo pode ser feito. Não é meu propósito agora contá-los. Mas somente como foi que estes jovens estudantes desembaraçaram-se deste encargo. Você deve ter em mente que seus estudos foram, nesta época, principalmente dirigidos para a esfera da faculdade criadora. E também que eles estavam ainda no estágio inicial daquele departamento de ciência. Para alguém mais adiantado, o problema não teria apresentado dificuldade maior, mas estes impetuosos jovens cientistas ficaram por momentos paralisados por causa da qualificação proposta pelo problema dado pela pretora. Eles deviam usar criativamente sua vontade, e somente este era o ardil, já que seria fácil eles desejarem a descida daquele pássaro e chamar por obediência, mas aquilo não combinava com a qualidade criadora. Vê, meu filho? Pergunta. Percebe claramente este ponto, não é? Pergunta. Por instantes estiveram em silêncio, impotentes e desesperados. Era bonito vê-los, aqueles queridos e doces meninos e meninas, na liberdade de sua desenvoltura, uns com os outros, e tudo que envolve em envolvente amor. E quando quebraram o silêncio, a desordem irregular da melodia de suas vozes era por si um tédium espontâneo e inconsciente. A ele que penso, delicia-se muito com a liberdade tão alegre como esta. Tomarei a liberdade de confessar, meu filho, que quando revi o problema por todas as facetas, uma por uma, em todos os estágios pelos quais avançaram em seus estudos, fiquei muito em dúvida de seu sucesso. Mas pensei com rigoroso prazer que minha vingança agora estava chegando, em defesa do que suportei quando falhei em resolver o problema de seus atos na fonte. Mas não, foi-me negado este benefício. Eles realmente encontraram o caminho. Não foi o método que os meus adiantados teriam empregado, mas foi um bom método. Observava as condições propostas e atingiu o objetivo colocado. Disse, meu filho, falaremos amanhã. Quarta, 28 de janeiro de 1920.
foi uma das garotas que propôs o método, que veio a ser adotado depois de muita discussão barulhenta. As crianças fizeram um círculo de sofás que foram colocados de forma irregular na sala, então cada um e todos arrumaram-se em ordem, com as crianças menores distribuídas entre eles, dedicaram-se à sua tarefa com a correta seriedade. O primeiro estágio de seus procedimentos era agrupar todos os passarinhos pequenos dentro do círculo. Isto foi fácil. Eles vieram um depois do outro, um número de 60 ou mais. Então estes passarinhos começaram a se agrupar no meio, respondendo à vontade dos alunos. Quando eles estavam agrupados desta forma, havia muito gorjeio de um para outro, arrumação de plumagem. Mas gradualmente eles começaram a ficar quietos e parados, até que ficaram todos dispostos a dormir. Eu estava observando curioso, e agora notei uma mudança acontecendo sobre eles. Suas penas multicoloridas vagarosamente mudaram de natureza e tornaram-se de coloração acinzentada, não feia, mas pura, e de coloração neutra. Logo entendi o que estas crianças estavam fazendo. Eles tinham retirado de cada pássaro a sua aura, não inteiramente, mas deixando talvez uma oitava parte, que entretanto não era visível externamente, mas internamente estava distribuída através do corpo do pássaro. Então as crianças da direita, conforme eu as observava, estando abaixo da arcada, quieta e vagarosamente deixaram seus lugares, indo para o fundo e à esquerda da sala. Tomaram lugares embaixo dos outros, que ainda se reclinavam sobre seus canapés. Enquanto isso, uma nuvem luminosa formou-se na frente deles, entre eles os pássaros. Isto era a aura de todos os pássaros, compostos misturados em uma só. Aquilo lentamente concentrou-se sobre si mesmo, até que deitou no solo, com o formato de um ovo enorme. Este foi levantado lentamente sobre sua base. Seu tamanho aumentou no raio de sua concentração. Seu formato foi mudando até que ficou ali em seu lugar uma réplica do grande pássaro que ainda estava sentado no arco acima, muito atento às estranhas atitudes que aconteciam abaixo dele. Finalmente, um pássaro fêmea recém-nascido moveu lentamente sua cabeça e alguns dos pequenos alunos começaram a bater palmas de alegria. Mas foram calados instantaneamente pelos mais velhos, por uma distração da vontade que poderia estragar seu trabalho, agora quase perfeito de terminar. O pássaro fêmea ficou ali parado silencioso, mas logo houve um leve levantar de asas. Então seus olhos abriram. Então ela andou uns poucos passos em direção às crianças. Eles ainda aplicaram suas vontades em ação unida sobre ela, e finalmente ali estava um pássaro vivo, companheiro de sua majestade acima. Ela correu para uma criança, então para outra, recebendo seus carinhos onde quer que fosse. Depois disto ser feito por um instante, ela se afastou umas jardas deles e proferiu seu chamado amoroso, e o pássaro do telhado veio para baixo. Já juntou-se a sua companheira sobre o solo. Então estes jovens criadores emitiram um grito alegre e começaram a conversar com a real consciência de sua vitória, e acariciaram estes dois pássaros tão avidamente que finalmente ambos correram para o outro lado do grupo silencioso de seus primos menores e pousaram sobre o encosto de um dos bancos. Eu lhe adiantarei que, à medida que este processo continuou, foi ficando cada vez mais extenuante para os jovens operadores a cada estágio. O item mais difícil de todos foi o de construir a garganta do pássaro, para que pudesse dar voz às notas corretas de seu trinado. Se isto falhasse, seu companheiro não teria vindo e o trabalho dele seria todo feito em vão. Eles fizeram tudo muito bem, conforme nos apressamos a dizer-lhes. Também enviamos uma mensagem à pretora, que veio e elogiou-os, dizendo que nenhum erro foi cometido por eles, como os muitos que deixaram para trás. Agora ficou para eles a incumbência de reverter o processo, pela qual o pássaro seria novamente devolvido na nuvem composta das auras, e esta novamente dispersa para seus donos originais. Isso foi efetuado, mas não pela concentração de suas vontades sobre o pássaro em si, mas sobre os pequenos pássaros ali parados, insensíveis e inconscientes. Este é o porquê de não terem absorvido toda a aura deles, ou uma das razões. Outra era que não teria sido bom para os pássaros se fossem privados de suas auras totalmente. Era, portanto, em cima da aura remanescente deixada neles que as crianças agora operavam, e através dela.
extraíam da nuvem composta para cada pássaro sua própria aura. Foi mais fácil, deste modo, do que se tivesse assumido operar diretamente sobre a nuvem e separar as auras ali misturadas. Este foi o problema proposto a eles e o método pela qual chegaram a uma solução dele. A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.